resumo, o capítulo 4 de Jó. O discurso de Elifaz se divide em 3 partes. A primeira é um começo cauteloso, no qual ele reconhece o sofrimento de Jó. A segunda parte estabelece o princípio de que o inocente não perece, e que o sofrimento vem do pecado. A terceira e mais dramática parte é uma visão que Elifaz teve, que serve para reforçar a sua tese. Livro de Jó, capítulo 4. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos: Se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito, mas quem poderá impedir-me de falar? Há muito ensinaste, destes força a mãos frágeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que a tua vez enfraqueces, quando és atingido te perturbas. Não estava a tua confiança na tua piedade e a tua esperança na integridade de tua conduta? Lembra-te, qual o inocente que pereceu? Ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu sabia, os que praticam iniquidade e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus, eles perecem e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado. Os dentes dos leãozinhos são quebrados. A fera morre porque não tinha presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra chegou a mim furtivamente, e meu ouvido percebeu o murmúrio. Na confusão das visões da noite e na hora em que o sono se apodera das pessoas, surpreendo-me o medo e o terror, e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou meu rosto e fez arrepiar o pelo do meu corpo. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, como um espectro sobre meus olhos. Ouvi uma frágil voz: Pode o homem ser justo na presença de Deus? Pode o mortal ser puro diante do seu Criador? Ele não confia nem nos seus próprios servos, até mesmo nos seus anjos em contradefeito, quanto mais nos seus hóspedes em casas de barro, que têm o pó por fundamento, são esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são aniquilados, sem que nele se preste atenção, morrem para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles? Morrem sem terem conhecido a sabedoria. Em resumo, o capítulo 5 de Jó é uma continuação do discurso de Elifaz, que defende a teologia da retribuição com mais detalhes e conselhos. Ele vê o sofrimento como uma consequência do pecado e um castigo de Deus. Sua conclusão é que Jó deve se humilhar, buscar a Deus e confessar seu pecado, e, em troca, receberá bênçãos e será restaurado. O grande problema dessa abordagem é que ela parte de uma premissa falsa, pois o sofrimento de Jó não foi causado por pecado, algo que os amigos não sabem. Jó, capítulo 5. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? O desgosto mata o insensato e a inveja leva o tolo à morte. Viu o insensato criar raízes e de repente sua morada apodreceu. Seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora, por detrás da cerca de espinhos, e os sequiosos engolem seus bens, pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento, como as faíscas voam para o alto. Por isso eu rogarei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha a chuva sobre a terra e derrama água sobre os campos. Exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos. Apanha os sábios em suas próprias manhãs, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas, e andam as apalpadelas ao meio-dia como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz e é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. No tempo de fome te preservará da morte, e no combate do poder da espada. Estarás a coberto dos açoites da língua, e não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz,
Visitarás tuas terras, onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se e teus descendentes crescerem como a erva da terra. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos, assim é, escuta e tira proveito. Em resumo, o capítulo 6 é uma resposta emocional e cheia de indignação. Jó rejeita o conselho superficial de Elifaz, reafirma a sua dor e o seu desejo de morte, e acusa os seus amigos de traição. Ele não se curva à teologia da retribuição, mas se apega à sua inocência, lançando o desafio para que seus amigos provem o contrário. Este capítulo estabelece o conflito principal do livro, a luta de Jó para entender por que ele, um homem justo, está sofrendo. Jó capítulo 6. Jó tomou a palavra nesses termos: Ah, se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio, ela seria mais pesada que a areia do mar. Eis porque minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês, quando tem erva? Muge o boi junto de sua forragem? Come-se uma coisa insípida, sem pôr sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Minha alma recusa-se a tocar nisso. Meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra e que Deus realize o que eu espero. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Teria pelo menos um consolo, e eu exultaria em seu impiedoso tormento, por não ter renegado as palavras do santo. Qual é a minha força para esperar? Qual é meu fim para me portar com paciência? Será que tenho a força das pedras, ou será de bronze minha carne? Não encontro socorro algum. Qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como as águas das torrentes que somem. Rolam agitadas pelo gelo, e empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam. Ao vir o calor, seu leito seca. As caravanas se desviam de sua rota, penetram no deserto e perecem. As caravanas de Temá espreitavam e os comboios de Sabá contavam com elas. Ficaram transtornados nas suas suposições. Chegando ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. A vista de meu infortúnio vos aterroriza. Porventura, disse-vos eu, dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presente, livrai-me da mão do inimigo e tirai-me do poder dos violentos? Ensinai-me e me calarei. Mostrai-me em que falhei. Como são eficazes os discursos sensatos, mas em que poderei surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desesperadas levas o vento. Sereis capazes de leiloar até mesmo o órfão e traficar até mesmo o amigo? Vamos, peço-vos, olhai para mim, face a face, e não mentirei. Voltai atrás e não sejais injustos. Vinde, estou inocente nessa questão. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Em resumo, o capítulo 7 de Jó é um lamento pessoal e profundo. Jó não encontra consolo em seus amigos ou na vida, e se volta para Deus com perguntas cheias de dor e perplexidade. Ele questiona a razão de sua existência e a perseguição divina, clamando por morte e perdão. Este capítulo é uma das passagens mais cruas e honestas sobre a dor humana na Bíblia. Jó capítulo 7. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um mercenário? Como escravo que suspira pela sombra e um assalariado que aguarda o pagamento, assim também tive por sorte meses de sofrimento e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e digo, quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundície. Minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá. O teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa. Assim, quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa.
sua morada não mais o reconhecerá. E por isso não reprimirei minha língua. Falarei na angústia do meu espírito, farei queixa na tristeza de minha alma. Porventura sou eu má ou algum monstro marinho para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, meu leito me consolará e minha cama me aliviará, então me aterrarás com sonhos e me assustará com visões. Preferiria ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixa de viver para sempre. Deixe-me em paz, pois meus dias são apenas um sopro. O que é o homem para fazeres tanto caso dele? Para te dignares ocupar-te dele? Para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim, sem dar-me tempo de engolir minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomastes por alvo e me tornei pesado para ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra. Tu me procurarás, já não existirei. Em resumo, o trecho de 1 Coríntios 9 é uma seção inspiradora sobre a natureza do ministério cristão. Paulo mostra que a verdadeira liberdade não é o exercício de direitos, mas a capacidade de abrir mão deles por um propósito maior. Sua estratégia de se tornar tudo para todos é um exemplo de amor e serviço. As metáforas atléticas reforçam a necessidade de disciplina e foco para viver uma vida cristã autêntica e, assim, alcançar o prêmio eterno. 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 19 ao 27. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Em resumo, esse trecho de 1 Coríntios capítulo 10, é uma passagem crucial que conecta a liberdade cristã com a responsabilidade. Paulo usa o exemplo de Israel para mostrar que os privilégios espirituais não garantem a salvação. Os coríntios devem ser vigilantes contra a idolatria e a imoralidade. No entanto, Paulo não os deixa na desesperança. Ele os encoraja com a promessa de que Deus é fiel e sempre lhes dará a força e a saída para que possam suportar qualquer tentação. 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 1 ao 13. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas mais, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuravam alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhe aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas.
Deus é fiel, não permitirá que sejas tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e de sairdes dela. O trecho do Salmo 88 é uma poderosa declaração de confiança na palavra de Deus. O salmista começa com um louvor inabalável, fundamentado na crença de que a bondade e a fidelidade de Deus são eternas, manifestadas de forma suprema na aliança com Davi. Este início triunfante prepara o leitor para o conflito que virá, onde o salmista confrontará Deus sobre por que essa mesma aliança parece ter falhado em sua própria vida. Salmo 88, dos versículos 2 ao 5. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Com efeito, vós disseste: a bondade é um edifício eterno. Vossa fidelidade firmastes no céu. Concluí, dizei vós, uma aliança com meu eleito. Liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua linhagem para sempre. Manterei teu trono em todas as gerações. Em resumo, o trecho de Eclesiástico capítulo 6 é um guia para a amizade. Ele adverte contra a arrogância e a hipocrisia, que destroem a confiança. A verdadeira amizade é rara e valiosa, e deve ser buscada com prudência e discernimento. O autor nos lembra que um amigo fiel é um tesouro que traz luz e apoio em tempos de necessidade, e que essa amizade é um dos maiores bens que se pode ter na vida. Eclesiástico capítulo 6, dos versículos 1 ao 12. De amigo não te tornes inimigo do teu próximo, pois o malvado terá por sorte a vergonha e a ignomia, como todo pecador invejoso e de língua fingida. Não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração, para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Devore as tuas folhas, apodreça os teus frutos e te deixe como uma árvore seca no deserto. Pois uma alma perversa é a perda de quem a possui. Ele o tornará motivo de zombaria para seus inimigos e irá conduzi-lo à sorte dos ímpios. Uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. A linguagem elegante do homem virtuoso é uma opulência. Dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre 1000. Se adquires um amigo, adquire-o na provação. Não confies nele tão depressa. Pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Há amigo que se torna inimigo, e há amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Há amigo que só o é para a mesa e que deixará de o ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele te será como um igual e agirá livremente com os de tua casa. Se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti, terás aí, na união dos corações, uma excelente amizade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.